Olá, meu nome é Lissandro, faço parte da Associação Norte de Rondônia Acre. Venha com a gente receber dica para o seu PG. PG animado tem que ter música. Que tal? Shekinah, 10 mil razões e Jesus Cristo mudou meu viver. Nessa semana, estudamos sobre o endurecimento do coração do faraó. Peço aos jovens que reflitam sobre as situações em que eles recusaram ou ainda recusam algo da igreja. Orem juntos para que Deus deixe o nosso coração mais sensível e receptível à sua mensagem também. Teve um dia, em uma reunião de PG, eu estava passando por alguns problemas e nesse dia tinha sido um dia difícil para mim, que eu cheguei cansada do trabalho e eu meio que não estava querendo ir para a reunião de PG, mas eu tinha que estar lá porque as pessoas que estavam lá, elas dependiam de mim porque nesse dia era eu que ia levar a mensagem, né? Então, eu fui contra a minha vontade, né? Não querendo. E chegando lá, eu percebi que os louvores que foram cantados, os testemunhos que as pessoas fizeram, que os jovens fizeram, né? Isso impactou bastante, né? E eu falei, poxa, eu tô passando por um mísero problema. Olha o que as outras pessoas estão passando, né? Muitos estão passando por dificuldade nos lares, né? Com a família e tudo mais. E outros tiveram livramentos, né? Então eu pensei por mim, falei, cara, eu tô passando só por isso e ainda tô reclamando, e eles que vieram aqui ainda contaram a respeito do que passaram durante a semana, e isso foi um momento assim de reflexão, e naquele momento eu senti que o PG, ele é sim um bom lugar para estar entre amigos, né? Depois de uma semana bem conturbadora, depois de uma semana bem cansada, eu vi ali que o PG, ele realmente é um lugar onde a pessoa realmente se encontra com Deus, onde ela tem um encontro real com Deus. Fala pessoal, todo PG, além de relacionamento, ele tem que ter meditação, e esse é o nosso momento. A lição dessa semana, ela falou sobre o chamado divino e as escolhas humanas. Então, nós estudamos ali em Êxodo o endurecimento do coração de Faraó. E nós vimos ali, em um primeiro momento, que não foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, mas era o próprio Faraó quem negava atender a voz de Deus, o chamado de Deus, e endurecia o seu coração. Aí sim, depois nós vemos o Senhor falando que Ele endureceu o coração de Faraó. Constantemente nós vivemos as mesmas dificuldades para receber ou para atender o chamado de Deus, assim como o Faraó. E não é que o Senhor endurece o nosso coração. Nós temos o livre-arbítrio, foi o tema bem tratado na lição essa semana. E o livre-arbítrio de Deus, ele também nos concede a oportunidade de colhermos as consequências de nossas escolhas. Foi isso que aconteceu com Faraó. Ele sofreu então todas as pragas. Sempre que ele endurecia o seu coração, ele colhia as consequências que vinham as pragas a seguir, como também depois ele endureceu o seu coração em ouvir a voz de Deus. Um dos temas tratados também durante essa semana foi o assunto da predestinação, o livre-arbítrio. A segunda teologia de Agostinho, conforme nós vimos, ela falava sobre a predestinação, como se Deus tivesse predestinado um grupo para ser salvo e outro grupo para se perderem. E aí, onde que entra o livre-arbítrio? Será que realmente essa é a vontade de Deus? Será que o Senhor já predestinou apenas um grupo seleto? Esses são os salvos, esses são os perdidos? Será que é isso que nos traz os ensinos do qual nós vimos aqui a respeito de Faraó? Na verdade, não é bem assim. Se nós formos falar sobre a vontade de Deus, conforme nós vemos Paulo escrevendo, quando fala da vontade de Deus sobre nós, lá em Efésios, o capítulo 1, do versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Agora o versículo 5, pega aí, diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade do Senhor é de que todos nós sejamos salvos. O Senhor nos oferece a salvação, e essa é a vontade dele a cada um de nós. E lá em 1 Timóteo, ele
cita algo semelhante. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Senhor quer, é a vontade dele, e ele nos espera, como está lá também, como Pedro fala, que o Senhor não retarda a sua promessa, antes ele é longânimo, esperando que cada um de nós cheguemos ao arrependimento. Essa é a vontade do Senhor. Falando sobre Faraó, hoje quantas vezes nós temos feito o mesmo? Falando sobre o coração duro de Faraó, hoje quantas vezes temos seguido o mesmo exemplo ou o mesmo caminho de Faraó? E aí nós podemos trazer então agora para as perguntas, do diálogo aberto aqui para o nosso grupo, de que forma o endurecimento, e nós podemos trazer agora para o diálogo aberto então as seguintes questões: de que forma o endurecimento do coração do Faraó pode ser comparado às nossas próprias resistências à vontade de Deus no dia a dia? E aí, como eu tenho endurecido o meu coração? Como eu tenho tomado muitas vezes, tenho feito a escolha muitas vezes de não ouvir a voz de Deus, e depois eu crio aqui um coração de pedra, um coração duro, difícil de ouvir ao Senhor. E uma outra pergunta: se Deus deseja transformar o coração de pedra em coração de carne, conforme nós vemos em Ezequiel 36:26, quais atitudes práticas podemos tomar para ser mais receptivos à sua voz? E aí, fica então essas perguntas para o nosso debate em grupo. Valeu!